Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa 8ª reunião de Câmara deste ano. Saudar as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, a equipa técnica da Câmara que nos está a apoiar, aqueles que nos estão a seguir por via digital e também porque hoje temos, enfim, dois convidados especiais, digamos assim, uma vez que vamos ter aqui a assinatura da tomada de posse de membros do Conselho Municipal de Segurança. Antes disso, contudo, dizer-vos que o vereador Francisco Martins está de férias, pelo que é substituído pelo vereador José Maria Fernandes, e para não fazermos perder tempo os nossos presidentes de junta de freguesia, eu pergunto se estivéssemos de acordo, passaríamos já à tomada de posse para os libertar. Muito bem, então irão tomar posse como membros do Conselho Municipal de Segurança os senhores presidentes de junta. Eu chamaria, em primeiro lugar, se calhar o senhor presidente da junta de Lavre. Eu, abaixo-assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem que assinar ali. Agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Lavre. Posse dava agora, passava agora para a tomada de posse a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Cristóvão. Boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Eu, Vasco Manuel Braga Picaró, abaixo-assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Está cumprida a formalidade da assinatura da tomada de posse em reunião de Câmara dos membros do Conselho Municipal de Segurança. Agradeço a vossa presença e estão naturalmente dispensados. Se quiserem acompanhar, estejam à vontade, mas estão dispensados naturalmente. E estamos em condições de avançar para a nossa reunião de Câmara. Pergunto se em relação à ordem de trabalhos há alguma questão que queiram colocar. Da minha parte... Sim, muito obrigado. Uma boa tarde. Da minha parte, constava no ponto 2A a proposta de ata da reunião de Câmara número 3, de 28 de janeiro, mas ela não foi distribuída, de maneira que passamos esta proposta de ata para a próxima reunião de Câmara. De resto, pergunto se há alguma questão na ordem de trabalhos que queiram colocar. Não havendo, podemos avançar. Período antes da ordem do dia, da minha parte há alguns pontos que gostaria de salientar. Em primeiro lugar, deixar uma particular saudação aos 50 anos da Constituição da República Portuguesa, que passaram no passado dia 2 de abril, Constituição que refletiu a grande transformação positiva que o país sofreu com a Revolução de Abril de 1974, sendo a lei fundamental, foi nessa lei que foram plasmadas as conquistas, os avanços que se conseguiu com o 25 de Abril e constitui hoje ainda um texto fundamental para a nossa sociedade e para o futuro. É nele que estão consagradas liberdades, direitos e garantias dos cidadãos, muitos deles conquistados pela primeira vez na história portuguesa, por exemplo, o direito ao voto para todos, a igualdade entre homens e mulheres, são apenas algumas desses direitos, mas também um sistema político democrático com a possibilidade de todos os cidadãos poderem votar em eleições livres e também direitos essenciais como o direito à saúde, à segurança social, à educação, que ainda hoje são fundamentais e que, aliás, em alguns casos, ainda falta cumprir na sua íntegra. A Constituição é, portanto, um guia importante para o futuro e para a garantia dos direitos da nossa sociedade e da nossa população. Deixar aqui, então, esta saudação à Constituição da República Portuguesa, que comemorou os seus 50 anos.
Uma segunda nota tem a ver com o encerramento de postos médicos. Fomos surpreendidos por uma informação de que as extensões de saúde, também conhecidas por postos médicos, de Silveiras, São Cristóvão, Cortiçadas de Lava e Cabrela, ainda que de forma temporária, seriam encerrados. Entendi, enquanto Presidente da Câmara, tomar posição sobre esta matéria, chamando a atenção, naturalmente, para os problemas que estes encerramentos causam às respectivas populações, sobretudo de populações de freguesias que estão mais afastadas da sede do Conselho e que, portanto, a deslocação é difícil. Houve uma proposta, uma tentativa de que as juntas de freguesia pudessem transportar os utentes. Como é sabido, as juntas de freguesia não estão vocacionadas para este transporte. Aliás, tenho mesmo algumas dúvidas sobre a legalidade desse transporte. E, portanto, o importante é garantir que estas extensões de saúde possam, tão breve quanto possível, rapidamente funcionar em condições. Compreendemos que, por vezes, haja um ou outro problema. Já não é admissível que, de forma sistemática, estes problemas que põem em causa o acesso à saúde se verifiquem. Por exemplo, no caso das Silveiras, desde janeiro que não há médico de família e, portanto, isto afeta toda a população das Silveiras. E temos até casos em que, através de situações deste género, foram sendo encerrados outros postos médicos no Conselho. Recordo que há alguns anos o caso de São Briços, por exemplo, ou o caso de São Geraldo, onde foram encerrados esses postos médicos e não mais reabriram. Portanto, é importante que haja condições no Serviço Nacional de Saúde para que as extensões de saúde possam funcionar normalmente. Da nossa parte, naturalmente, colaboraremos para garantir também esse desiderato naquilo que são as competências da Câmara, exigindo que outros cumpram também as suas próprias competências. Vou deixar aqui esta nota da preocupação que manifestamos e transmitimos ao Sr. Presidente da ULSAC, a quem propusemos a realização de uma reunião e, neste momento, prevê-se a possibilidade de realizar essa reunião na próxima semana. Estamos ainda a acertar agendas para discutir estas e outras questões relacionadas com os serviços de saúde no Concelho de Montemor. Iremos manter naturalmente informada a Câmara e as juntas de freguesia sobre as diligências e o desenvolvimento desta situação. Não sei se sobre esta matéria alguém se quer pronunciar. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros vereadores, pessoal técnico que nos acompanha, quem assiste a esta reunião de Câmara por via online. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, o comunicado que faz referência e que foi emitido nas redes sociais do município merece uma análise séria, não pelo objetivo declarado, que eu acho que aqui todos partilhamos, pelo direito à saúde, contra o encerramento de postos médicos, mas pela forma como transforma um problema operacional e que foi pontual num conflito político, na prática prejudica quem mais precisa de respostas imediatas. O comunicado afirma que o encerramento das extensões de saúde é um atentado ao direito à saúde e que a Câmara tomará medidas que entender adequadas, incluindo a mobilização de utentes e populações. Mas o que não refere, e se calhar deveria referir, é que este encerramento resulta de ausências pontuais de médicos, como foi confirmado por quem acompanha o processo no terreno. Não resulta da degradação de instalações, nem da falta de condições físicas, nem de qualquer falha imputável às freguesias, porque esta parte importa dizer para quem nos ouve lá em casa, por causa de outras conversas laterais que aconteceram à volta deste tema. Também não refere, talvez por desconhecimento, que durante o último mandato, sempre que surgiam estas ausências pontuais, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central articulava com o Executivo Municipal anterior e encontravam soluções práticas para garantir que ninguém ficava sem consulta. Não era perfeito, mas funcionava. E, sobretudo, protegia as populações mais frágeis. O que mudou agora não foi a situação clínica, o que mudou foi a postura política da Câmara Municipal. Em vez de cooperar, em vez de procurar soluções transitórias enquanto se aguarda a chegada das unidades móveis de saúde, que a própria Unidade Local de Saúde do Alentejo Central afirma estarem previstas para este mês, o Sr. Presidente optou por transformar um problema de gestão de recursos humanos num manifesto político e, ao fazê-lo, criou ruído onde deveria haver articulação e conflito, onde deveria haver responsabilidade partilhada. Parece-me a mim que essa reunião que agora está agendada já vai ferida pelo comunicado emitido pela Câmara Municipal. Esse comunicado que afirma
que a Câmara Municipal manifesta a sua solidariedade às populações atingidas, mas a solidariedade não se declara, pratica-se. E aqui que tenho de dar o exemplo de quem no último ano praticou essa solidariedade e nunca deixou ninguém para trás. Falo da Junta de Freguesia de São Cristóvão. Durante um ano, por via das obras que ocorreram no posto médico de São Cristóvão, fê-lo sem comunicados e sem pedir ajuda ao município. Sempre que foi necessário assegurou transporte, apoio e acompanhamento, mesmo sabendo que não era a sua competência legal. Fê-lo por dever moral, por proximidade e por respeito pelas pessoas. Em conversa com o Presidente da Junta, houve uma frase que retive, uma frase especial que retive, em que ele me disse: a saúde das nossas populações não pode ser tratada com improviso, nem deve servir de arremesso político. E esta frase deve ser levada a sério. É um alerta de quem está no terreno, de quem conhece as pessoas pelo nome, de quem sabe que uma consulta perdida pode significar sofrimento evitável. Eu sei, Sr. Presidente, que o que esperava... aliás, o que eu esperava da sua parte não era um comunicado inflamado, era cooperação, era articulação, era capacidade perante uma dificuldade pontual, garantir que ninguém ficava sem cuidados de saúde. No seu lugar era isso que eu teria feito e acredito que é isso que a população espera que os Presidentes de Câmara façam. E atenção, tem razão quando exige ao Governo e ao Serviço Nacional de Saúde a reposição de serviços, mas não tem razão quando no mesmo movimento recusa colaborar em soluções transitórias que protegem as populações enquanto essas reposições não chegam. O que está em causa não é quem escreve o comunicado mais forte. O que está em causa é garantir que amanhã uma pessoa idosa de São Cristóvão, das Silveiras, de Cabrela ou das Cortiçadas não fica sem consulta porque os políticos decidiram transformar um problema operacional numa agenda política. E é por isso, Sr. Presidente, que eu peço que esta Câmara Municipal, por si presidida, regresse à lógica da solução, que coloca as pessoas e não a política no centro das decisões, porque defender o direito à saúde não é escrever comunicados, é garantir que ninguém fica para trás. Disse. Obrigado. Sobre esta matéria, Mádegas quer pronunciar? Faz favor. Eu tendo a concordar em algumas das coisas com o Sr. Vereador António Xavier, porque realmente nos últimos 4 anos muito se trabalhou em colaboração com a Unidade de Saúde do Alentejo Central e muito fizemos para que as condições nas freguesias tivessem sido bem melhoradas para a prestação de cuidados de saúde à população. Nunca houve da nossa parte uma postura pública e notória de reclamação, mas sempre uma posição de colaboração. Pensava eu que as equipas estavam mais estáveis nas unidades de saúde familiar de Montemoro Novo. Lamento que se assim não estejam, mas de facto penso que a postura deve ser sempre colaborativa e as juntas de freguesia têm muito a dizer nisto e podem fazer muito. O futuro da saúde nos nossos concelhos do interior passarão possivelmente a não ter melhores postos médicos de saúde. E digo isto de uma forma sem ter problemas políticos com isso, mas poderão passar e deverão passar sem ter melhores postos médicos de saúde em locais pequenos, mas ter os serviços locais de saúde centralizados, eventualmente na sede do concelho. E as freguesias, para isso, depois terão que trabalhar e terão que ajudar, e a Câmara Municipal em colaborar com as freguesias nessa prestação de saúde. Relembro que há uns tempos atrás, Montemoro Novo teve também uma maternidade, eu se calhar fui dos últimos a nascer nesta maternidade aqui em Montemoro Novo, e eu e a minha mãe íamos morrendo à nascença. Felizmente, centralizou-se em Évora o nascimento, centralizou-se a maternidade em Évora e as coisas melhoraram e os níveis de atendimento às grávidas e a quem nasceu, os níveis de mortalidade à nascença reduziram bastante por essa centralização. E, eventualmente, teremos que pensar de outra forma na saúde, nos nossos concelhos rurais, no nosso interior, e não ter uma postura de conflito, mas sempre uma postura de compatibilização com os meios que existem disponíveis nesta altura. Assim foi durante os últimos 4 anos e os resultados estiveram à vista. A descentralização de competências, a transferência de competências também para o município, quanto a mim, resultou muito bem.
sem prejuízo financeiro demais. O Centro de Saúde teve problemas que ficaram resolvidos num breve espaço de tempo e que demoravam meses e meses a ser resolvidos, e a postura foi sempre colaborativa. Por isso, esperamos que assim volte a ser nos próximos tempos. Obrigado. Muito obrigado. Deixar uma nota para dizer que queria reafirmar integralmente o comunicado que foi feito, porque não é admissível que se ponha em causa o acesso ao direito à saúde das populações. E é isso que está em causa, não é outra coisa. Não é nenhuma questão operacional. Nós estamos a falar de sistemático encerramento, não é um dia, não é por acaso, é o sistemático encerramento de serviços prestados à população de freguesias, neste caso de 4 freguesias de Montemor. Uma coisa é naturalmente compreensível que um dia possa falhar um médico, um enfermeiro, possa haver um problema qualquer. Já não é aceitável que de forma sistemática esta situação se verifica, como aliás se está a verificar, por exemplo, desde janeiro, nas Silveiras. E, portanto, há aqui, naturalmente, de uma forma firme, afirmar que não aceitamos, a não ser que queiramos aceitar, o encerramento das extensões de saúde e dos postos médicos. Eu discordo de que haja uma centralização dos serviços básicos de saúde, não estou a falar dos outros, não estou a falar dos diferenciados, estou a falar dos serviços básicos de saúde, discordo que haja uma centralização. Porque os serviços básicos de saúde têm que estar próximos das populações e têm que responder às populações das freguesias, em particular daquelas freguesias onde nós sabemos que temos as pessoas mais envelhecidas, com maior dificuldade de transporte, com falta de meios para poder aceder de uma forma rápida e, enfim, de acordo com as suas necessidades, à sede de freguesia. E cooperação não significa que, de alguma maneira, ignoremos esta situação. Aquilo que nós fizemos foi um alerta relativamente a esta matéria e, naturalmente, informámos a USAC sobre esta matéria. E não estamos a falar apenas de meios médicos. Se forem ver as centros de saúde, fala-se de férias, fala-se de falta de administrativos, situação deste tipo. Portanto, aquilo que nós queremos fazer estamos disponíveis para cooperar e afirmámos isso. Recentemente reunimos com as várias unidades do Centro de Saúde de Montemor, onde afirmámos as nossas posições sobre esta matéria, nomeadamente relativamente à transferência de competências, e dissemos que estamos disponíveis para colaborar e procurar encontrar as soluções. Também não estamos disponíveis para que nos imponham determinadas situações e, sobretudo, nos imponham numa perspectiva de poder vir a fechar e encerrar serviços de saúde nas freguesias. Isso, de facto, não aceitamos, porque o que está aqui é, de facto, a questão do acesso ao direito à saúde e não qualquer outra situação. Foi aquela onde centramos a situação. E é sabido, aliás, as dificuldades, porque o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a passar nos últimos anos. E, portanto, é claro que se pode perguntar, não quero alargar agora aqui a discussão, porque é que o Serviço Nacional de Saúde tem estas dificuldades nestes anos? Porque é que os profissionais de saúde têm tentado a fugir do Serviço Nacional de Saúde? Porque é que mais de 40%, quase 50% das verbas para o Serviço Nacional de Saúde vão parar a serviços privados de saúde? Podemos discutir tudo isto. Não quero discutir aqui, não quero levantar esta questão, mas isto não é algo que possa ser ignorado nos problemas que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem. E, portanto, colaborar sim, trabalhar sim, ser, digamos, ser cúmplice de situações sistemáticas, isso não. E, portanto, o que nós aqui fizemos foi esse alerta. Queremos encontrar soluções, estamos disponíveis para encontrar as soluções, não estamos disponíveis para aceitar o encerramento de postos médicos, a não ser, obviamente, em situações, enfim, pontuais, transitórias, que se compreenderão e que se aceitarão, mas têm que ser explicadas e têm que ser devidamente justificadas. Dizer que nós não fomos consultados, esta é outra questão, nós fomos informados do encerramento dos postos médicos de uma forma, de facto, consumado. Portanto, recebemos uma mensagem a dizer que os postos médicos vão encerrar nos dias tais e tais, ponto final, parágrafo. E portanto, é contra isso que nos levantamos. Diálogo, sim senhora, então, conversem connosco, nós estamos disponíveis a conversar, factos consumados não, e digamos, essa a postura. Portanto, a reafirmar aqui a disponibilidade de cooperar, de conversar, de colaborar em tudo aquilo que for possível relativamente à melhoria dos cuidados de saúde, não, naturalmente, ser conivente com situações
que não respeitam estas questões do acesso ao direito à saúde e, de alguma maneira, até, digamos, ultrapassam aquilo que é o relacionamento normal com o município. Eu não queria prolongar muito, mas faz favor, Sr. Vereador. Sobre este tema, dizer aqui duas coisas. Em nenhum momento se falou de que isto seria um processo para a extinção de qualquer um destes postos de saúde. Aliás, isto não vai acontecer com toda a certeza, porque alguns deles obtiveram financiamento do PRR e, portanto, vão ter que ficar abertos, nem quanto mais seja por isso. Em segundo lugar, o que foi pedido à Câmara foi colaboração para o transporte dos doentes, dos pacientes, em dias específicos destas 4 freguesias para o SF de Montemor Novo, ou seja, para a sede do Conselho, porque estas pessoas têm, como é consabido, dificuldades de mobilidade. E estamos aqui a falar especificamente em 3 datas em Cabrela, 3 datas nas Cortiçadas de Lavre, 3 datas em São Cristóvão e 2 datas nas Silveiras, sendo certo que há aqui outras 2 datas onde são referidas que não há consultas, mas que poderá haver necessidade de deslocações à sede para tratamentos de enfermagem. Isto está em causa. O que eu digo, e acho que ficou claro na minha intervenção, é que se vai haver uma reunião e se estão ambos a querer encontrar uma solução e se há de facto uma vontade genuína de procurar soluções, não é com comunicados daquilo que vamos encontrar um chão comum, parece-me a mim. E a verdade é esta, é que pode não ter sido a forma, ou seja, pode estar afetado na forma, mas o que se procurou aqui foi encontrar uma solução para as pessoas que precisam e, como eu disse há pouco, e aliás, como foi sublinhado pelo vereador olímpico, no último mandato as soluções apareciam. E havia uma vereadora sempre muito disposta a resolver os problemas e as questões estavam resolvidas. Era este ponto que eu queria aqui sublinhar. Muito obrigado. Da nossa parte, dizer que apenas isto, como tive a oportunidade de dizer, nós fizemos um conjunto de reuniões com as unidades de saúde e, portanto, se houvesse essa vontade de diálogo, de facto, certamente nessas reuniões estas questões teriam sido colocadas. Estamos a falar dessas datas, recordando que os postos médicos, as extensões de saúde, não estão abertas diariamente nas freguesias, estão abertos 1 dia, 2 dias por semana. O que significa que fechar 2 dias, 3 dias por semana, significa, por vezes, ficar semanas sem ter acesso à saúde. Esse é um dado que é importante. Portanto, dizer que, da nossa parte, estamos disponíveis para isso, mas, enfim, talvez por experiências que já tivemos aqui, que não foram muito positivas, estamos de pé atrás relativamente a isto. Eu referi há pouco o posto médico de São Briços. O posto médico de São Briços foi reconstruído, reabilitado numa altura em que foi encerrada, por falta de alunos, a Escola Primária de São Briços. Foi o único posto médico que teve um acordo escrito entre o município de Montemor e, na altura, a Administração Regional de Saúde. O município fez um investimento nessa extensão de saúde e, enfim, poucos meses depois de ter feito este investimento e de o posto médico estar a funcionar, ele foi encerrado com o argumento de que as pessoas ficavam melhor servidas no Escoral a 7 km sem haver transporte para eles. Portanto, há aqui naturalmente uma preocupação com esta situação, mas como digo, iniciámos o diálogo com as unidades de saúde, queremos iniciar o diálogo com a ULSAC, que é responsável no território, no distrito e aqui em Montemor pelas unidades de saúde e, portanto, vamos fazê-lo, naturalmente, afirmando as nossas posições, diferenciando as nossas posições, mas também manifestando, repito, a nossa disponibilidade de cooperação para responder às questões de saúde. Bem, de seguida, então, temos uma nota que gostaria de deixar aqui, esta bem mais agradável, tem a ver com a quinzena do Borrego, que está a decorrer em Montemor entre o dia 28 de março e o dia 12 de abril. Estão 18 restaurantes que aderiram à iniciativa e que estão a disponibilizar pratos com o borrego. Recordo que tivemos aqui em Montemor, está agora um pouco apagada ainda, a marca do borrego de Montemor, que vale a pena verificar se tem condições para voltar a ter uma visibilidade significativa. Vou deixar aqui o convite, naturalmente, a todos os que quiserem aproveitar este nosso produto tão importante
produzido aqui no nosso Conselho para poderem ir a um destes restaurantes e provar um prato de borrego. Também uma nota sobre volta ao Alentejo em bicicleta. Tivemos aqui final de etapa, aliás, pouco depois da nossa última reunião de Câmara. Como, aliás, referimos aqui na altura, teve transmissão pela RTP2, o que deu, naturalmente, uma visibilidade a Montemor e, aliás, eu diria que a reportagem foi excelente para quem assistiu à reportagem e, portanto, foi um bom meio de promoção do Alentejo e, no caso também aqui de Montemor, e, de facto, a chegada ao castelo foi muito significativa do ponto de vista quer da participação popular, quer do enquadramento paisagístico que conseguimos dar. Uma outra questão, outras questões do ponto de vista económico, para dizer que têm sido feitas ao longo destas últimas semanas um conjunto de reuniões com potenciais investidores em várias áreas do Conselho, algumas situações mais avançadas, outras menos avançadas. Assim que houver dados mais plausíveis, daremos uma informação mais aprofundada. Também avançámos com reuniões com proprietários para estudar a possibilidade de vir a fazer loteamentos em vários pontos do Conselho e fizemos reuniões com proprietários nas Cortiçadas de Lavre, em Casa Branca e em Santa Sofia. Estas primeiras reuniões correram de forma positiva, houve disponibilidade para se poder analisar estas possibilidades e, portanto, vamos agora trabalhar em conjunto com os proprietários, também com as juntas de freguesia, no sentido de procurar garantir que estes processos podem avançar. Também anunciar aqui a entrada de novas empresas na startup, dos novas empresas na startup, que daremos depois informações mais aprofundadas. Ainda um outro ponto que tem a ver com as estações de tratamento de águas residuais do Conselho. Estamos a avançar com estudos prévios que permitam identificar as intervenções necessárias em hectares que estão com problemas, em particular hectare da Cortiçadas de Lavre, Cabrela, Silveiras, acho que ainda há uma outra que agora me está a escapar, e, portanto, esperamos nas próximas semanas poder ter algumas informações, um relatório sobre a situação destas hectares, no sentido de tomar decisões sobre o que fazer relativamente a estas hectares. Naturalmente, depois traremos essa informação à Câmara para podermos, em conjunto, fazer essa avaliação. Reuniu também o Conselho do SEMEIA, pela primeira vez neste mandato. Foi uma reunião produtiva, onde ouvimos as opiniões e também se foi perspectivado o futuro, que, aliás, algumas das questões já aqui apareceram, nomeadamente as candidaturas que já foram apresentadas há pouco tempo. E, finalmente, da nossa parte, também duas saudações, uma para a Adriana Calaboiça, que participou no Campeonato da Europa de Dança Desportiva, deixar aqui uma saudação, e também para as atletas do Rugby Clube Montemor, a Cláudia Falé, salvo erro, peço desculpa se errar aqui alguma questão do nome, mas há aqui dois nomes de facto um pouco mais complicados, a Esmeralda Profilã e a Iris Cardoso, que foram convocadas para o primeiro estágio nacional de sub-18 feminino da seleção de rugby, situações que naturalmente honram Montemor. E no período antes da hora do dia, da minha parte era isto. Pergunto quem tenha questões para o período antes da hora do dia, faz favor. Vereadora Paula, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Venho informar que no âmbito do Serviço Municipal de Veterinária, no próximo sábado, dia 11 de abril, o CROAC, ou seja, o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, volta a abrir a porta à população. A iniciativa Visite o CROAC, conheça, conviva e cuide
pretende, uma vez por mês, dar a oportunidade a todos os munícipes de conhecerem o espaço, contactar os animais, tomar conhecimento do trabalho desenvolvido diariamente por este serviço, bem como o papel e a importância de ser voluntário no canil, ao mesmo tempo que se sensibiliza para a adoção e posse responsável de animais de companhia. Portanto, no próximo sábado, dia 11, entre as 10 e as 12 horas. No que respeita ao turismo, relembro que, de forma a assinalar o Dia Nacional dos Centros Históricos, teve lugar no passado dia 28 de março. Está a decorrer no Mercado Municipal a exposição intitulada Memórias Fotográficas do Centro Histórico. Este conjunto de fotografias poderá ser visitado no Mercado Municipal até ao próximo dia 16 de maio. Informo também que no próximo dia 18 de abril comemora-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Para assinalar esta data, e uma vez que a Gruta do Escoral foi descoberta em abril de 1963, pretende que seja feita a comemoração do aniversário da descoberta da gruta e o programa será divulgado em breve. Como não temos mais nenhuma reunião de Câmara, até lá, fica já aqui a data 18 de abril. Muito bem, fica o convite feito também para este evento. Presidente Jorge Dia, mais alguma questão? Faz favor, vereador. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento os senhoras e senhores vereadores, técnicos e o público que assiste a esta reunião de Câmara por via online. Sublinhar também e felicitar a Adriana Calaboiça pelos resultados obtidos na dança desportiva e também as atletas convocadas para o primeiro estágio nacional de sub-18 feminino de rugby 15, que o Sr. Presidente já mencionou. Também queria acrescentar, relativamente ao Grupo União Sport, felicitar os iniciados a conquista da Taça José Prates, no escalão sub-15, e também a equipa vice-campeã, também que atingiu a final da Taça sub-20, do Grupo União Sport. Salutar a Associação de Xadrez A Torre, a Associação Achat, na pessoa da Mariana Bib, que foi campeã nacional em clássicas. E também deixar aqui uma nota no âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos, do IPDJ, que já se encontram abertas as candidaturas a partir de hoje, 8 de abril, até às 17 horas do dia 6 de maio. Este programa é dirigido às entidades associativas, sem fins lucrativos, que tenham no seu objeto a promoção e desenvolvimento da prática desportiva e destina-se a apoiar a implementação de projetos desportivos em território continental que contribuam para aumentar os índices de prática desportiva, formal e não formal, em todas as faixas etárias e segmentos da população. A edição de 2026 privilegia especialmente as crianças e jovens e a população sénior com mais de 65 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto quem? Vereador Olímpio, por favor. Sim. Relativamente às intervenções do Sr. Presidente, e tendo em conta a reunião com proprietários para loteamentos nas freguesias, é bom que se continue, porque existe esse interesse. Naturalmente já foram levantados também no mandato anterior. Quero referir que existe uma proprietária das Cortiçadas de Lavre que me trouxe uma promessa sua de construção de infraestruturas a troco de cedência de espaço para caminhos públicos. Por isso é natural que a senhora volte aqui. Existia apenas um apontamento do arquiteto a guiar para esse ponto. É natural que a senhora cá apareça, porque eu não consegui comprovar que isso estava prescrito, nem estava contratualizado, mas é natural que a senhora cá apareça para isso. Tinha uma pergunta para o vereador Francisco, mas como está cá o vereador em substituição, José Maria, não sei se lhe coloque a questão a ele, ou se coloca ao Sr. Presidente, queria perguntar quanto é que tinha custado a nova pá niveladora para reforçar a capacidade de intervenção na rede viária do Concelho. Várias pessoas que trabalham nesta matéria com estes equipamentos me disseram que esta pá niveladora, que há quem chame um rodo, que serviria bem para a Praia dos Minutos, se ela já existisse, para alisar areia. E nem quero pensar se estivesse aqui neste lugar um antigo vereador que aqui estava da oposição, o que é que ele diria, tendo em conta a compra deste equipamento para a Câmara Municipal. Com certeza que não estaria nada satisfeito com isso. Mas, como eu cá não está, não sei a opinião dele, ainda não falei com ele acerca disso, e poderei perguntar um dia destes. Mas gostaria de perguntar quanto é que custou e qual a capacidade deste equipamento de intervenção nos nossos caminhos rurais. Obrigado. Eu já pedi depois ao vereador José Maria para ver ali o valor do custo do equipamento, mas já agora fazer um desafio. Sim.
agora um dia destes nós pudéssemos ir ver a pá niveladora a trabalhar para comprovar se de facto valeu a pena ou se não valeu a pena, se serve para alguma coisa ou se não serve para nada. Já agora, uma pá niveladora é diferente de um rodo. Inicialmente tínhamos pensado, de facto, comprar um rodo. O rodo tem menos capacidade, uma pá niveladora tem a possibilidade de ter outro tipo de funcionalidades e foi por isso que optámos pela pá niveladora. E dizer que a pá niveladora, de facto, sobretudo em caminhos onde uma niveladora, uma motoniveladora não pode entrar, tem habitualmente um desempenho muito adequado. Mas, enfim, para não estar aqui apenas com o 31 de boca, digamos assim, terei todo o gosto de um dia destes combinarmos aí. Já agora dizer, eu ia dar essa informação lá mais à frente, num dos pontos da ordem de trabalhos, que já começou a ser testada em vários pontos e, portanto, teremos a oportunidade de ver se de facto é útil ou não. Não sei se o vereador José Maria tem o valor da pá niveladora, eu não tenho presente, confesso. Também rapidamente se pode pedir à contabilidade para nos dar uma informação. Sim, não vale a pena pararmos a reunião por causa disso, para chegar à informação. Mas já agora, boa tarde a todos. Na sua pessoa, cumprimentar todo o resto do pessoal, os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, os técnicos, o público lá em casa, a todos muito boa tarde. Aqui sobre a pá niveladora, qualquer das formas eu vou tentar aqui achar onde é que estão os valores. Isto tratou-se de 3.700 e qualquer coisa euros. E dizer também quem de facto diz que uma pá niveladora que é um rodo não é a mesma coisa. O nome técnico é mesmo pá niveladora, não é rodo. E também quem diz que é para nivelar areias da praia não conhece certamente nem o rodo nem a pá niveladora, muito menos a areia da praia pelos vistos. Estas pás niveladoras já andam a ser implementadas e no terreno há bastante tempo por outras câmaras, do qual, em 2023, numa visita às cortiçadas, que o Sr. Presidente e os vereadores da altura tiveram presentes, foi-vos dito lá por aquela questão da pá niveladora existente nas cortiçadas, que aquilo serviria muito bem tratar-se de caminhos rurais, principalmente em terras arenosas, do qual a senhora chefe de divisão da altura, a engenheira Guida, se mostrou muito disponível para apreciar mais o equipamento e fazerem, de alguma forma, uma apreciação do trabalho e, porventura, adquirirem uma. Não avançou, avançou-se agora com este executivo. A razão é que desconhecem mesmo o equipamento e a forma de trabalhar daquele equipamento e aquilo que ele vai ajudar nos caminhos rurais. Para lhe dizer que a maior parte dos caminhos, principalmente terras arenosas, aquilo não fica atrás, não é a mesma coisa, perdão, mas atenção que não fica atrás do que é o trabalho de uma motoniveladora. Inclusive, se aplicar o cilindro, porque o pode aplicar. E esta pá niveladora que foi adquirida pela Câmara Municipal tem a particularidade também, não só dos caminhos em si, mas como abrir valetas ou limpar até valetas. Porque tem 3 articulações. Aqui um monte de e-mails, estava a ver se conseguia achar o valor real, mas trata-se de 3.700 e tal euros. Portanto, eu convido, estou como o Sr. Presidente, convido a qualquer pessoa a visitar, quando esta pá estiver a operar aí no terreno, que se faça uma visita e depois se faça então a avaliação e aí, sim, tem todo o direito de dizer se de facto este equipamento se tratou ou não de uma mais-valia para o município. Muito obrigado, Sr. Vereador. Teremos esse gosto de poder ir apreciar naturalmente. Por esse investimento desse montante, 3.700 e qualquer coisa euros, se resultar, ficarei completamente satisfeito. Ficaremos todos, naturalmente. Muito bem. Período antes... Sr. Presidente, já agora, desculpa o seguinte. Para lhe dizer que, por exemplo, na Câmara de Cruz, eles têm 3 motoniveladoras. Neste momento têm 3 motoniveladoras a operarem. E que a maioria dos caminhos rurais na freguesia de Santana do Mato são passadas precisamente com uma caminhos arenosos. Caminhos arenosos. Caminhos mais arenosos, sim.
Atenção, nos argilosos eles também fazem serviço. É mais para as cortiçadas e... Não, mas eles também nos argilosos também faz. Não faz é tão eficiente como o manivelador. Isso. Muito obrigado. Temos que ser realistas. Muito bem, mas temos a oportunidade de ver a pá niveladora a funcionar em caminhos arenosos e não arenosos, para podermos naturalmente atestar o funcionamento da dita. Período do dia, vereador, por favor. Queria, em primeiro lugar, perguntar se temos novidades sobre a agenda cultural. Na última reunião respondeu-me que estaria a avaliar a forma e o modelo de como lançar. Queria saber se já avaliou. Queria também solicitar que nos fossem enviados os relatórios e elementos disponíveis relativos ao processo de transferência de competências nas áreas da saúde, na educação e na ação social, nomeadamente aqueles que permitam analisar as transferências de saldos associadas a cada área, os déficits e superávites registados e a evolução financeira global desde a assunção destas competências pelo município. Esse envio pode ser feito naturalmente por via eletrónica. E trago um requerimento de caráter formal, uma vez que já trouxe este assunto aqui a reunião de Câmara e continuamos sem resposta, e passo a ler. Eu, vereador da Câmara Municipal de Montemor Novo, no exercício pleno das competências de fiscalização e acompanhamento da atividade municipal, venho ao abrigo do disposto no artigo 4º e o artigo 8º do Estatuto de Direito da Oposição, bem como do artigo 66 do Regimento da Câmara Municipal. Eu aqui tenho que confirmar se este artigo está correto. Mas ao abrigo do Regimento da Câmara Municipal apresentar o seguinte requerimento. Considerando que o Conselho Municipal da Juventude é um órgão legalmente obrigatório previsto na Lei nº 8 de 2009, de 18 de fevereiro, na sua redação atual. A referida lei determina que o Conselho Municipal da Juventude deve ser convocado e reunir regularmente, competindo-lhe, entre outras funções, a emissão de parecer obrigatório, não vinculativo, sobre o orçamento municipal e as grandes opções do plano. E considerando ainda que a não convocação do Conselho Municipal da Juventude impede o cumprimento de uma obrigação legal expressa e afeta a regularidade procedimental do processo orçamental, e ainda que o município de Montemor Novo possui um regulamento próprio do Conselho Municipal de Desporto, o qual determina a sua existência, funcionamento e competências, incluindo o acompanhamento e desenvolvimento da Carta Desportiva Municipal, que o Conselho Municipal de Desporto encontrava-se a trabalhar na referida Carta Desportiva Municipal até o momento em que o processo foi interrompido, devido ao ciclo eleitoral, como é natural, não sendo até hoje sido retomado nem convocado desde então, a Constituição da República Portuguesa, no artigo 266, número 2, e o Código do Processo Administrativo, no seu artigo 3º, consagram o princípio da legalidade, que vincula o Presidente da Câmara e o Executivo Municipal ao cumprimento das leis e regulamentos em vigor, e que a omissão de convocação de órgãos legalmente e regularmente obrigatórios constitui uma violação do princípio da legalidade por incumprimento de deveres jurídicos expressos, venho nestes termos requerer a convocação imediata do Conselho Municipal da Juventude, garantido o cumprimento das obrigações legais, a convocação e reativação do Conselho Municipal de Desporto com vista à retoma dos trabalhos da Carta Desportiva Municipal e ao cumprimento do Regulamento Municipal em vigor, a apresentação por parte do Executivo de um calendário anual de reuniões para ambos os órgãos, assegurando previsibilidade, transparência e conformidade com a lei e com o Regulamento Municipal, e que seja prestada resposta escrita ao presente requerimento nos termos legais aplicáveis. Concluo que o cumprimento da lei e dos regulamentos municipais não é uma faculdade política, é uma obrigação jurídica, e que a convocação dos órgãos consultivos previstos na lei e no regulamento municipal é indispensável para a legitimidade democrática, a transparência e a boa administração. Nestes termos, aguarda-se o devido cumprimento. O vereador António Luís Pinto Xavier, dia 8 de abril de 2026. Muito obrigado, Sr. Vereador. Naturalmente que responderemos por escrito ao seu requerimento. Deixar uma nota a dizer que não conheço na lei nenhuma data imperativa para convocar os ditos conselhos e outros conselhos, e como foi dito aqui em várias reuniões de Câmara, estão a ser feitos os procedimentos para a convocação de todos os conselhos municipais e para o seu funcionamento. Um conjunto deles já começou a funcionar. Hoje mesmo tivemos aqui as últimas tomadas de posse de mais um conselho que já está a funcionar, apesar de nem todos os membros terem tido a oportunidade de tomar posse, e, portanto, o nosso empenho e objetivo é que todos os conselhos funcionem, naturalmente garantindo que as formalidades legais são cumpridas e que possamos pôr todos os conselhos, não em simultâneo, porque, obviamente, é sempre complicado estes processos burocráticos tê-los. Não há nenhuma omissão
criação ou funcionamento destes conselhos, há apenas, digamos, um prazo que está a decorrer para a sua natural criação e formulação. Aliás, para além do Conselho Municipal de Segurança, ainda hoje vem aqui mais uma comissão que vai iniciar o seu trabalho, que é a Comissão Municipal de Toponímia, e que está presente na ordem de trabalho. Mas teremos todo o gosto, naturalmente, em responder ao requerimento que apresenta. Só duas notas sobre isso. Há, de facto, uma falha já no Conselho Municipal da Juventude, porque ele não emitiu parecer sobre o orçamento que já foi aprovado. O Conselho Municipal da Juventude tem prevista no articulado da lei como é que deve ser convocado, quando e como. O Conselho Municipal de Desporto, o que nos foi respondido aqui é que estariam a avaliar. A avaliação é simples. Ou convocam, ou trazem o regulamento da reunião de Câmara para ser anulado, para que deixe de produzir efeitos. Ou seja, a Câmara tem que promover o fim do Conselho Municipal de Desporto. Não é optar por não o convocar. Das duas uma, ou convoca, ou acaba com ele. É a mesma coisa que o Conselho Municipal de Cultura. E o que me espanta é que sejam precisos 6 meses para reativar um conselho que é um conselho que permite aos autarcas ouvir a população, que permite, como eu referi, continuar um trabalho de construção da Carta Desportiva Municipal, e é um conselho em que inclusivamente os técnicos do município continuam a participar em formações relativas a Conselhos Municipal de Desporto e a cartas desportivas. Portanto, essa avaliação, obviamente, na minha interpretação, está a demorar tempo mais, daí o requerimento. Esclarecida a parte que está sobre o Conselho Municipal da Juventude, que já está em falha, os restantes também já estão em falha, porque o regulamento do Conselho Municipal de Desporto, agora lembrei-me, deveria reunir a cada 2 meses. Estamos no 4º mês, portanto já falhou 2 reuniões. Disse. Muito obrigado. Dizer que antes da convocação há necessidade de criar os conselhos, como já foi dito. Sim, está bem, criá-los em cada mandato. Reativar, como quiser a questão. Agora, o que acho espantoso é que, da sua dedução, diga que nós não queremos ou queremos extinguir estes conselhos, quando nada nesse sentido foi apontado por nós. Pelo contrário, foi dito que iríamos pôr em funcionamento todos estes conselhos, e se tivéssemos alguma opção por propor a extinção de algum conselho, naturalmente proporíamos e assumiríamos essa situação. Não o fizemos, eles constam, aliás, do nosso programa, e estamos empenhados em que funcionem, mas que funcionem em condições, não funcionem apenas de uma forma artificial, formal, sem mais, e, portanto, está a decorrer esse processo, e o processo, naturalmente, chegará ao fim. Não lhe consigo, neste momento, dizer em que ponto está, mas, na resposta ao requerimento do Sr. Vereador, naturalmente, temos todo o gosto de dar a informação da situação. Só para terminar o tema, nunca nos foi respondido que iriam convocar todos. A vantagem de hoje em dia das reuniões serem gravadas é que está lá, de facto, isso, e nós aqui gravamos as reuniões e vamos vê-las de novo. O que nos foi dito que estaria a ser avaliado. É completamente diferente dizerem-me que está a ser avaliado ou que vão ser todos convocados. E o que eu deduzi foi simples, só há 2 caminhos. Ou se convoca ou não se convoca. Não se convocando, tem que se revogar, que há bocado falhou-me o termo, tem que se revogar o regulamento. É só isto, foi o esclarecimento que dei, é que ou se toma uma decisão de convocatória, e como disse, já falharam 2 reuniões, ou pelo menos até ao final de abril falharão a segunda, ou revoga-se o regulamento. Foi só este o esclarecimento que quis dar, e também respondendo àquilo que o Sr. Presidente disse. Muito bom, Sr. Vereador, apenas dizer que deduziu mal, porque de facto não é essa a nossa intenção, não é essa a nossa intenção, e eu fiz aqui essas afirmações, aliás, até quando das opções do plano de orçamento relativamente a conselhos e outros organismos municipais deste tipo, que são organismos de consulta do município. Relativamente à questão da transferência de competências, pedi de facto já que fossem feito o levantamento das transferências de competências, pelo menos do período em que, da nossa parte, temos estado a fazer a gestão, mas naturalmente pedi para que, havendo possibilidades, uma vez que até já havia alguns levantamentos feitos, pudesse ser feito o levantamento de toda a transferência de competências para se perceber quais são os valores que estão em causa e se existem ou se não existem déficits relativamente à transferência de competências. Mas aqui também, Sr. Vereador, enfim, espero que compreenda,
Nós tivemos a preparação das opções do plano e do orçamento antes, agora estamos a preparar a conta de gerência, naturalmente, e, portanto, naturalmente procuro que os serviços possam ter prioridades no sentido de poder garantir estas respostas, mas dentro das prioridades definidas. Muito obrigado. Período antes da ordem do dia, pergunto se há mais alguma questão que queiram colocar. Posso, por favor, sim. Responder ali ao seu vereador Olímpio? Portanto, a pá niveladora teve um custo total não de 3.700 e tal, mas sim de 3.847,65. 3.847,65. Muito obrigado, Sr. Vereador. Estamos então em condições de passar para a ordem de trabalhos. O primeiro ponto tinha exatamente a ver com a tomada de posse dos membros que ainda não tinham tomado posse do Conselho Municipal de Segurança para o presente mandato, como já fizemos no início da reunião. Significa, portanto, que podemos passar ao segundo ponto da ordem de trabalhos. A linha A foi retirada, que era a proposta de ata da reunião de Câmara número 13, e temos a proposta de ata da reunião de Câmara número 4, de 11 de fevereiro. Relativamente a esta proposta de ata, pergunto se há alguma questão que queiram colocar, ou se podemos dar a ata por aprovada. Podemos dar a ata por aprovada. Eu depois peço aos serviços que verifiquem quem esteve presente nestas reuniões, porque, como é sabido, só pode votar quem esteve presente na respectiva reunião. Relativamente ao ponto C, tem a ver com os planos de emergência e o plano estrutural de recuperação das intempéries. Eu ia começar exatamente por dizer que adquirimos a tal pá niveladora, que trabalha com um trator e o operador. Já começou a ser testada aqui na zona junto à cidade. Gostaria de vos deixar também a informação do trabalho que foi desenvolvido nestas últimas 2 semanas, de uma forma sintética, naturalmente. Interviemos no caminho número 1, no caminho número 10, no caminho número 5, na Torre do Almanzor. Neste caso aqui foi sobretudo para regularizar, digamos, os buracos que havia. Na herdade da A2, aqui já foi usada a pá niveladora, assim como no caminho para a Nossa Senhora da Visitação também já foi usada a pá niveladora. Relativamente às estradas em Betuminoso, interviemos estradas e outros arruamentos. No caminho municipal 1073, na Rua Defensores da Liberdade, na Rua Fernando Pessoa, na Zona Industrial da A2, na Pintada e em Santa Sofia. Roça Matos, interviemos na Ecopista, na Zona daChé, na Zona da Carol, Porta Mágica e na Zona do estacionamento das caravanas da Feira da Luz. Deixar aqui uma nota, já na última reunião isto tinha sido levantado, só ontem recebemos os dois últimos levantamentos das freguesias que tínhamos solicitado, o que significa que ainda ontem começámos a trabalhar na definição das prioridades relativamente às freguesias, quer ao nível da terra batida, quer ao nível dos arruamentos. E, portanto, julgo que até ao princípio da próxima semana teremos este trabalho desenvolvido e depois faremos chegar aos seus vereadores para depois podermos discutir a questão das prioridades. Relativamente ao plano estrutural, o que está proposto é que a primeira prioridade tenha a ver com o avançar para a pavimentação dos arruamentos urbanos que ainda não tenham pavimentos adequados e, em alguns casos, avançar mesmo com projetos quando estes projetos não existirem. Já constatamos que há situações em que temos projetos que não existem, em outras situações temos projetos demasiado antigos que necessitam de ser atualizados. Neste momento estamos a pensar, propor que a prioridade em relação às estradas seja a estrada Cabrela-Landeira. É uma questão que vamos ter que falar aqui entre todos, uma vez que, como é sabido,
Será uma intervenção pesada, pelo custo que envolve, mas, de facto, feita a primeira avaliação em todo o Conselho, é a estrada que parece estar em piores condições e que precisa de uma intervenção com algum caráter urgente, intervenção estrutural, bem entendido. Dizer que o projeto está concluído, mas que falta ainda o parecer das infraestruturas de Portugal relativamente à zona onde entronca com a Estrada Nacional. Este assunto foi abordado na reunião que tivemos com as infraestruturas de Portugal e, portanto, espero que dentro de pouco tempo possamos ter o parecer favorável para depois podermos aqui discutir esta situação e, eventualmente, digamos quais são as prioridades a seguir a esta, uma vez que as intervenções em estradas significam milhões de euros, como é sabido, e, portanto, temos que, em conjunto, definir estas prioridades. Sobre esta matéria que vos queria transmitir neste momento, não sei se querem colocar alguma questão sobre esta matéria. Faz favor, Sr. Vereador. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer a informação que foi prestada sobre as intervenções que foram tidas, mas dizer que esta situação, no nosso ponto de vista, não tem sido bem tratada. Primeiro porque este plano tem vários nomes, não é? Primeiro era plano de reabilitação, condições climatéricas, plano de emergência e plano de recuperação das intempéries, plano de emergência para a recuperação dos danos causados pelas intempéries, plano de emergência para a recuperação dos danos provocados pelas intempéries, plano de emergência do plano estrutural e plano estrutural de recuperação das intempéries. Chegamos à conclusão que as obras que se vão fazer não têm nada a ver com as intempéries, porque Cabrela e Landeira já está assim há muitíssimos anos. As obras que foram feitas na estrada, nos caminhos que foram publicados nas redes sociais, também não teve nada a ver com as intempéries. A obra que teve que ver com as intempéries foi aquela, a mais óbvia, digo assim, foi aquela que não foi publicada nem aqui se falou muito, que foi aquela intervenção perto do restaurante da Ribeira, no pontão que atravessa o Real Massor. As intempéries passaram-se há 2 meses e ainda não recolhermos todas as informações. Quer dizer, as localidades que foram verdadeiramente afetadas já têm informação sobre o que se passou nas intempéries. Nós, que tivemos muita chuva, mas nada comparado com o centro de Portugal, não conseguimos recolher ainda essa informação, não temos plano, já o publicitámos de 5 formas diferentes, mas não há plano e não conhecemos detalhes do plano, nem sequer pilares do plano para podermos contribuir. Parece-me que não tem sido a forma mais eficiente de tratar este tema, mas pelo menos ficámos a saber aqui que os serviços operacionais têm andado bem no terreno a trabalhar nessas situações e que de facto merecem correção, mas já mereciam também em janeiro de 2024, 2023, porque quando chove as estradas ficam como ficam, é assim, sempre foi e não será diferente em 2027. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Também neste caso, naturalmente, percebo que queira agarrar nas várias formas que temos utilizado, que são idênticas, para não dizer praticamente semelhantes. Ela foi apresentada, de facto, com um título que temos usado. Fundamentalmente, aquilo que dissemos e que repetimos é que temos 2 planos, fundamentalmente. Um de emergência, que tem a ver com a recuperação das intempéries, e um estrutural, que tem a ver com intervenções estruturais. Relativamente ao das intempéries, foram feitas já um conjunto vasto de intervenções que, aliás, em todas as reuniões de Câmara, têm informado, ainda que de uma forma sintética, essas várias intervenções nas várias zonas onde foram feitas. Aquilo que dissemos foi que não estaremos à espera de ter um plano escrito para intervir. Queremos, naturalmente, que o levantamento e as prioridades que sejam definidas tenham em conta aquilo que todas as juntas de freguesia colocam. É difícil definir prioridades se tivéssemos apenas metade das juntas de freguesia. Isso significaria que teríamos a definir prioridades apenas para uma parte do Conselho. Portanto, fazíamos questão que tivéssemos a informação de todas as freguesias para poder, naturalmente, agora avaliar essas prioridades. E aqui é o que estamos a intervir, é exatamente este nível. Já o fizemos na cidade, já o fizemos em São Mateus, nos Coral e por aí fora, já demos essas informações todas. E dissemos que a recuperação de intempéries vai se prolongar, porque nós temos situações, particularmente na rede viária de terra batida, que foram muito afetadas e, portanto, temos muito trabalho pela frente a fazer. Já a questão do plano estrutural é diferente. Este não tem a ver com as intempéries. Tem a ver com situações de degradação de há muitos anos da rede viária municipal, em particular da rede viária em Betuminoso.
Aqui é uma situação diferente. É um plano para vários anos, para o futuro, tendo em conta as intervenções que forem necessárias, e daí que, depois de percorrermos, fazermos uma avaliação em todo o Conselho, tínhamos apontado para que esta primeira prioridade seja a ponte para a estrada Cabrela-Landeira, mas como disse, teremos aqui depois a proposta concreta sobre isto, logo que tenhamos a luz verde das infraestruturas de Portugal, mas também uma informação sobre as outras estradas. Portanto, plano de emergência para as intempéries, recuperação das intempéries, plano estrutural para intervenção mais de fundo na rede viária e, em particular, nos arruamentos e nas estradas municipais. Esclarecimento, mas perceba-se que em português é completamente diferente. É completamente diferente dizer um plano de emergência para as intempéries ou um plano estrutural para a via. E o que está aqui escrito é plano de emergência e plano estrutural para a recuperação das intempéries, como se fosse um plano estrutural para a recuperação das intempéries. Por isso é que esta confusão de títulos é interessante. E é importante chamar à colação, porque já foram dados tantos nomes e com tanta confusão que uma pessoa fica baralhada. Mas assim pergunto, qual é o plano que vamos receber brevemente? É o de emergência ou é o estrutural? Os dois. Juntos? Os dois? Tem separado na mesma data, é isso? Exatamente. Ok. Obrigado. Já agora dizer, Sr. Vereador, enfim, para não confundir, procurei dar um nome único e passar a tratar sempre da mesma forma o plano, para não haver confusões. São dois planos, deve ter para dois nomes. não haver confusões semânticas relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Muito bem, então passamos ao Gabinete de Apoio às Freguesias. E passava a palavra à Sra. Vereadora Ana. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sr. Vereador e Srs. Vereadores, pessoal técnico que nos está a dar apoio e a todos os que estão a assistir digitalmente. Relativamente aqui à linha A, os autos de transferências de recursos financeiros, portanto, no âmbito da delegação de competências do município para as freguesias, foi decidido pelo Executivo e já comunicado atempadamente, aumentar 2,5% dos valores atribuídos a todas as juntas de freguesia do Conselho, a contar desde o início do ano 2026. Portanto, os valores já tinham sido ajustados para as freguesias, entretanto, desagregadas, uma vez que houve necessidade de elaboração de novos autos de transferências, na altura, com a reposição das mesmas. Faltava agora para as restantes novos autos apenas para os valores do aumento. Isto para as freguesias de Cabrela, Ciborro, Santiago do Escoral, Foz de Valfigueira e São Cristóvão, num valor anual de 2.983,87 euros. Salientar que as juntas de freguesias estão a receber os valores referentes aos recursos financeiros diretamente através da DGAL, pelos valores comunicados anteriormente, assumindo o município pelo pagamento da diferença na percentagem já referida. Posso avançar para a linha seguinte? Sobre esta linha estamos de acordo ou há uma questão que queiram colocar? Uma coisa, estes valores foram comunicados às juntas de freguesia e é só aumento de percentagem de transferência de verbas. Não estamos a falar de ver as áreas que as juntas de freguesia, algumas referiram sobre isso. Não estamos a falar ainda dessa matéria, é isso? Esta situação é que aqueles valores foram comunicados para a DGAL o ano passado, pelo tivemos conhecimento, nem sequer foram comunicados, não é? Já foram comunicados anteriormente. Portanto, a DGAL está a fazer transferência direta, agora esse é mesmo dos 2,5 que nós, município, nós executivo, assumimos relativamente a esse auto de transferência. Tal como já tínhamos dito até na Assembleia anterior, estamos a fazer o levantamento. Por acaso já fomos questionados hoje pelo Presidente da Junta de Lavra. Não vale a pena estarmos a fazer um trabalho agora rápido para dar os valores e comunicar até dia 30/6, tal como tínhamos dito que é obrigatoriamente para comunicar. Mas vamos, durante este ano, fazer o levantamento de todas as áreas, dos imóveis, do património, de todas as tarefas que estão contidas nos autos de transferência, de delegação de competências, para fazer um trabalho correto e assumimos que os valores ou as diferenças possamos assumir e pagar relativamente a 2026. Há, de facto, uma constatação de que, digamos, no âmbito da delegação de competências, neste caso, as áreas e um conjunto de delegação de competências precisa ser aferido, adequado e verificado em conjunto. E, portanto, é um trabalho que é moroso, obriga a um levantamento de áreas, e comunicámos isso logo quando negociámos com as juntas de freguesia das opções do plano e do orçamento. Informámos que era um trabalho que teria alguma demora face à dimensão da situação,
esse trabalho já se iniciou, mas há de ser um trabalho que não é muito rápido, porque exige exatamente que em cada freguesia se identifiquem as áreas, se faça a quantificação das áreas, se quantifique o mobiliário urbano, enfim, um conjunto de questões que têm a ver com a delegação de competências. Eu confesso que gostava que este trabalho fosse concluído até ao final de junho, mas é muito difícil que seja concluído até ao final de junho, mas ainda assim vamos procurar ver se é possível. Depois, com base nesse ajuste, temos que negociar com as freguesias exatamente os valores que respeitam, digamos, essa delegação de competência. Portanto, é esse trabalho que foi assumido por nós, não é este que está aqui em causa, aqui está apenas o acerto da verba que é transferida por via da DGAL e que tem a ver apenas com a verba anual de transferência de competências e não com a delegação de competências. Sim. Sim, compreendo que não seja um trabalho fácil e compreendo que seja difícil a quando desta separação de freguesias que aconteceu também nos últimos tempos. Porque uma coisa era ter o bolo de 3 freguesias aqui em Montemor que estavam juntas e que uma podia ter menos, outra podia ter mais, e tal como Cortiçadas de Lava e Lava, que eram 2 juntas, e que agora ao separar-se se notam mais essas diferenças. Por isso compreendo perfeitamente. Então, mas só para salientar, mas não é só esta situação. Estas situações têm anos, está desatualizada há muito tempo. Estamos a tentar atualizar agora, não é uma coisa de um ano para o outro. Por isso, não é só referente à desagregação das freguesias, mas sim porque as situações que lá já estão desatualizadas, são obsoletas e há que haver atualizações. É só por isso. Sim, e para quem tem estado presente em assembleias municipais de há décadas para cá, tem ouvido estas questões há décadas para cá. Há situações que estão desatualizadas, outras novas áreas implementadas, por isso há que atualizar. Bem, passamos então à linha B. Portanto, o protocolo de colaboração entre o município de Montemor Novo e a Junta de Freguesia do Ciborro, aquisição de máquina de lavar a louça para a EB1 do Ciborro. Portanto, foi efetuado um pedido de proposta de protocolo de colaboração pela Junta de Freguesia do Ciborro para apoio financeiro na aquisição de uma máquina de lavar a louça para o novo refeitório da reaberta agora Escola Básica número 1 do Ciborro. Portanto, este acordo responsabiliza a Junta de Freguesia pela aquisição e pagamento do equipamento, mas sendo uma responsabilidade da Câmara, esta assume um pagamento que lhe competia e o valor deste apoio é de 565 euros. Muito bem, podemos passar ao ponto C. Portanto, aqui o contrato interadministrativo entre o município de Montemor Novo e a Junta de Freguesia do Ciborro, de uma empreitada de construção de murete e quadro elétrico no lar da Casa do Povo. Portanto, este contrato também resultou de um acordo de cooperação que se traduz numa solicitação de concessão de apoio financeiro para a empreitada de construção de um murete e quadro elétrico no lar do Povo. Portanto, esta comparticipação financeira por parte do município é de 5.509,10 euros, que corresponde a 50% do valor total da despesa, sendo o restante como participar pela Junta de Freguesia. Muito obrigado. Estamos de acordo. Podemos passar ao ponto 4, Gabinete das Associações. Relativamente à linha A, temos o protocolo entre o município e a Associação Cultural Lavre Dinâmico, que tem a ver com o Festival de Lavre. Este protocolo segue aquilo que tem vindo a ser praticado nos anos anteriores, mas temos marcadas reuniões com esta Associação Cultural relativamente à questão do festival que nos foram pedidas. Depois temos um apoio para a aquisição de uma estação meteorológica da Meteo Alentejo. Ponderámos esta questão, mas concluímos, depois de ouvir o Serviço Municipal de Proteção Civil, que era um serviço bastante importante e que é bastante requerido, e por isso propomos que seja dado este apoio. Também na linha C, um apoio para o passeio do Centro Cultural e Desportivo do Ferro da Agulha. Na linha D, proposta de contrato de programa para a época 25-26 da Associação de Xadrez A Torre. Na linha E, apoio de transporte para a Associação de Pais da EB número 2 de Montemor, Associação de Pais Aprender a Ser. A linha F, contrato de programa com o Centro Hípico Dom Duarte. A linha G tem a ver com o contrato de comodato com a Associação dos Antigos Combatentes do Ultramar de Montemor Novo, em Lavre.
A linha H são... Sim, força. Queria aqui apenas falar sobre esta matéria, porque... A linha G, é isso? Da Associação dos Antigos Combatentes do Ultramar de Montemor Novo, que está sediada em Lavre. Em Lavre. No anterior mandato existia um problema importante na concessão deste subsídio a esta associação. Porque a associação era nacional e depois tinha um polo em Lavre. Mas a verba que era transferida para a associação nacional. E o que eu me dá a ideia do que já observei e já pesquisei aqui é que a Associação Nacional está insolvente. E todas as verbas que caíam da transferência da Câmara Municipal eram absorvidas por conta desta insolvência nacional. E os membros dirigentes da Associação do Núcleo de Lavre vieram aqui colocar a questão se a verba podia ser transferida para uma conta que eles tinham aberto. Mas tinham aberto em nome dos três. Não era em nome da associação e eles os três, enquanto representantes de nenhuma associação. E isso nunca foi possível de ser feito. Eu aqui o que pedia é que fosse realmente visto isso, porque senão não estaremos a financiar o núcleo de Lavre da Associação dos Antigos Combatentes do Ultramar, mas sim a conceder verbas para a insolvência da associação a nível nacional. E foram transferidas no ano anterior? Não, depois foram suspensas, não foram transferidas verbas nenhumas, assim que os senhores cá vieram colocar esta questão. Eu proponho que este ponto seja baixo aos serviços para melhor análise. Sim, eu acho que sim, que era bom, porque senão nem para o núcleo de Lavre, nem para a Câmara Municipal, claro, nem para nada. Muito bem, então a proposta é que este ponto G baixa aos serviços para melhor análise, nomeadamente das situações que foram identificadas. Tinha sido constituída a associação em Lavre. Pois, duvido, pela forma como está aqui identificada, não parece, mas vamos ver. Isto tem um número de pessoa coletiva, recente, é um 519, e a sede... Vamos confirmar, eu sei que havia situações destas, estavam a ser tratadas. Se assim for, da nossa parte, não há problema algum. Okay. Também não, é por 15 dias que há problema e verificamos isto. Sim. Faz favor. Qualquer das formas, para lhe dizer que tenho conhecimento, aliás, já foi feita a escritura até, salvo. Exatamente, foi feita a escritura no notário desta nova associação, tem um NIF já diferente, um NIF novo. Sim, que é recente. E que está mesmo registada. E a outra foi, como é que lhe de chamar? Declarada insolvente. Sim, mas, portanto, foi desassociado o polo de Lavre à outra e foi extinta, digamos assim. Mesmo em notário também. Fizeram o registro mesmo em notário. A extinção daquele polo... Por assim, podemos avançar. Vamos confirmar de qualquer maneira, em termos de documentos, para não haver qualquer problema. Não é por 15 dias que se dá o problema. Muito bem. Ok, muito obrigado pela informação também. Passamos então à linha H. Apoio de cedência de transportes e apoio logístico a várias associações, neste caso para ratificação, e também de materiais e equipamentos na linha I, também a várias associações. Depois, na J, cedência de espaços municipais, apoio logístico a diversas associações, também para ratificação, e um apoio extraordinário à Associação de Solidariedade Social das Silveiras. Uma nota sobre esta matéria que queria deixar aqui. É uma situação que nos deixou muito preocupados. Tivemos uma oportunidade de fazer uma reunião, visitar o espaço e, de facto, a associação está a viver grandes dificuldades. Vamos ver se terá capacidade para sobreviver ou não, mas está a prestar um serviço importante àquela freguesia, como constatamos pelas pessoas a quem tem estado a dar apoio, e, portanto, este apoio extraordinário é fundamentalmente uma tentativa de ganhar tempo para se encontrar uma solução, digamos, estável, sustentável, se quisermos, para a associação. Mas se não dermos este apoio, a probabilidade de fechar rapidamente as portas é muito grande e por isso é que achamos que devíamos dar este apoio, ganhar aqui tempo e procurar encontrar uma situação sustentável para a associação. Se for possível, seria ótimo. Se não for possível, corre-se o risco deste serviço desaparecer da freguesia das Silveiras. Faz favor, Sr. Vereador.
É sobre o ponto. Sim. Não, a dizer que, pronto, já há alguns anos que acompanhamos esta situação e realmente a situação é muito precária. A associação precisava de crescer, ou seja, precisava ter mais crianças também para cuidar, precisava de crescer e tem sido um esforço difícil, mas sempre colaborativo da Câmara Municipal para manter viva a associação e somos completamente a favor deste apoio para a associação continuar viva. Esperemos que cresça. Muito obrigado. Vereador? Faço votos também que esta hipótese seja o início para que a associação possa de facto reerguer-se. Dizer que vamos votar a favor de todos os pontos, só uma nota para reflexão, que já no passado propus esta reflexão, é verdade que também não era prioridade, mas deixo aqui, que é sobre o ponto A, no que diz respeito ao apoio ao Festival de Lavra, que ele possa ser considerado enquanto protocolo no âmbito do turismo e não do ponto de vista sociocultural. Isto porque levanta, pelo menos, eu admito que possa levantar questões no que diz respeito aos apoios, porque a verdade é que existem festas no Conselho que não recebem apoios ou que recebem pouco, ou recebem muito menos, e que depois, se entendermos o Festival de Lavra como uma festa equiparada às outras, é desigualitário. Eu não entendo o Festival de Lavra como uma festa equiparada às outras, por isso acho que, e tendo em conta o investimento que o município tem feito no festival nos últimos anos, acho que deve ser considerado do ponto de vista turístico e assim justificar também este financiamento, bem como a publicidade, o facto de já termos levado o Festival de Lavra à BTL, etc, etc. Acho que deixo isto para consideração porque legitima, ou pelo menos a mim legitimar-me mais votar no âmbito turístico do que no âmbito sociocultural. Disse. Obrigado, Sr. Vereador. Quando referi que pretendemos fazer uma abordagem com a direção da Associação Cultural, é exatamente nessa situação. Portanto, é um festival que tem características muito particulares, diferentes de facto de outras festas, e portanto temos que encontrar aqui tratamento igual para o que é igual, tratamento diferente para o que é diferente. E, portanto, vamos avaliar naturalmente, sempre ter de vista naturalmente também, aquilo que são as festas populares que se realizam no Conselho. Portanto, peço desculpa. Essa matéria, relativamente ao Festival de Lavra, dizer que o Executivo anterior considerou que era um evento importante para o nosso Conselho e que triplicou o valor que era dado da Câmara Municipal. Embora todas as outras festas mereçam apoio, são comissões de festas, são juntas de freguesia a organizar festas, mas realmente a dimensão do Festival de Lavra é diferente e a quantidade de pessoas e notoriedade nacional que tem este festival é diferente e o valor foi triplicado no mandato anterior. É só para referir isso. Muito obrigado. Então, faz favor, vereador. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu venho também dizer que concordo com o que foi dito até aqui no que refere ao Festival de Lavra, mas relembro também que, de alguma forma, temos que tentar analisar as festas que são feitas pelas comissões de festas das freguesias, independentemente do Festival de Lavra, não tem nada a ver, mas começa a ser cada vez mais difícil uma comissão de festas conseguir ter um fim de semana de tanta importância para cada freguesia. Era importante sentarmos e percebermos o que é que podíamos fazer a nível da Câmara para ajudar, porque pertenço a uma comissão de festas já há 30 anos e sei bem o que é a dificuldade que cada ano após ano se tem para que se conseguir que naquele fim de semana as vilas, as aldeias recebam as suas pessoas, os seus visitantes e façam daquele o fim de semana que é o seu. Portanto, deixo aqui o repto para nós podermos falar também sobre um apoio diferente às muitas festas que temos nas diferentes freguesias. Muito obrigado, vereadora. Eu acho que é um tema importante porque, enfim, as dificuldades são conhecidas e, portanto, vale a pena, digamos, fazermos uma reflexão sobre esta matéria para procurarmos encontrar aqui, fundamentalmente, encontrar critérios que permitam, digamos, ser justos, digamos assim, nos apoios e salvaguardar um conjunto de iniciativas que têm importância, em particular nas freguesias rurais. E, portanto, quando falei da questão do Festival de Lavra, tem muito a ver com essa questão, ou seja, podemos avaliar aqui, de facto, o que é possível fazer para garantirmos esse apoio para as várias iniciativas que temos, em particular nas freguesias rurais. Muito bem. Portanto, na linha G, baixa os serviços para melhor análise.
Passamos ao ponto 5, Administração Geral e Financeira. Senhora Vereadora, o primeiro ponto, em relação ao segundo ponto, farei eu a apresentação. Ok. Portanto, aqui relativamente à apreciação financeira, este documento é apenas para conhecimento, refere-se à informação financeira, onde constam os movimentos financeiros do dia, acumulados e saldos, bem como as disponibilidades. Este documento apresenta um valor total de disponibilidades que ascende os 7 milhões de euros. Está? Tá. Muito obrigado. Uma nota para a linha B. Propomos aqui uma assistência de direito de superfície na Fonte de Torres, aqui na cidade. E gostaria de deixar aqui uma nota sobre esta matéria pela importância que julgo que este projeto pode ter. Como é sabido, temos aqui uma cooperativa cultural em Montemor, é Histórias em Movimento, que pretende, aliás, já desenvolve trabalho a esse nível e que pretende criar, construir melhor um espaço de criação, formação e produção na área do cinema de animação, com dimensão nacional e internacional. E pretende mesmo, numa segunda fase, alargar a outras áreas, nomeadamente de aplicações multimédia. Pretende-se dinamizar principalmente a formação, criação e produção de conteúdos de imagem animada aqui em Montemor, constituindo parcerias de cooperação com o meio académico, associativo e empresarial. Já tem algumas parcerias, como é o caso da Universidade de Lusófona, a Universidade de Évora e o Politécnico de Porto Alegre. Relativamente à criação, pretende estimular o aparecimento de novos criadores e projetos que venham a ser produzidos nos estúdios da cooperativa, que seriam construídos aqui, séries, curtas-metragem, longas-metragens, especiais de televisão e documentários. Ao nível da formação, ele já tem uma componente de formação, é, portanto, continuar o conjunto de aulas que já lecionam no espaço, em regime de ateliê ao ensino superior e profissional, transferir para a cooperativa, que tem sede em Montemor, uma parte de algumas unidades curriculares de curso de animação de instituições do ensino superior e profissional. Como disse, têm parcerias com universidades e politécnicos que permitirão acordos a este nível. Ao nível da produção, pretendem que os estudos possam desenvolver conteúdos com parceiros nacionais e internacionais. Já existe uma parceria com a Praça Filmes, e, portanto, este terreno é um terreno que pretende garantir, por parte da cooperativa, a construção do edifício, portanto, uma estrutura física que garante salas de trabalho, estúdios, enfim, diversas necessidades físicas para acolher artistas residentes, alunos e outro tipo de atividades como foram definidos. Devo dizer que parece um projeto de grande dimensão, com uma capacidade multiplicativa em termos não apenas do nosso território, mas da produção nesta área, e daí a proposta de que se faça uma assistência, naturalmente ficando a cargo da cooperativa o trabalho que é de construção que é ora proposto. O terreno é um terreno que tem uma área que ronda os 4.000 metros quadrados. Sobre esta matéria, pergunto se há uma questão. Vereador, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É bom ver que o Executivo agora com Pelouros continua este projeto, que já vinha do anterior Executivo. Foi difícil encontrarmos um espaço para a instalação desta pequena, não digamos cidade do cinema de animação, mas vila do cinema de animação, mas realmente o espaço encontrado eu acho que tem todo o potencial. É um espaço junto ao campo, traz a tranquilidade também para os novos criadores e para quem ali estiver a trabalhar, ser inspirado pelo Alentejo e pelo campo. E as Histórias em Movimento, que ao fim e ao cabo se confunde também com os Filmes da Praça, de Zé Miguel Ribeiro e de outros associados, tem já nome no mercado. Digamos que não é uma associação com uma associação nova, uma associação muito recente, é uma associação que tem já a primeira longa-metragem de animação portuguesa, e quando estamos a falar de longas-metragens, estamos a falar de
1, 2, 3 milhões de euros de trabalho, de faturação, de financiamento e financiamento à escala global. Por isso é bom que a Câmara Municipal acredite neste projeto e que consigamos ter aqui, se calhar, a capital do cinema de animação. Portugal, seria bom. E muita saúde e sorte para Histórias em Movimento Cooperativa Cultural. Obrigado. Vereador, por favor. De facto, concordamos com a cedência do terreno, seja este ou outro. A questão que tenho é, eu tenho ideia que este terreno está fora do PDM. Perdão, do perímetro urbano. Na zona, tivemos a verificar isto e é possível construir. Ok. Mas é possível construir nesta área ou só uma dimensão, uma porcentagem nesta área? Uma porcentagem da área. Sim. 10% será? É mais. Eu não tenho presente, mas sei que é mais. Ok. É suficiente. Ok, estou esclarecido. Muito obrigado. Passamos à linha C. Já agora a linha C e a linha D, que são propostas de não exercício de direitos de preferência. No primeiro caso, no loteamento municipal de Lavre, no lote 17, na Rua Dom Dinis. E no segundo caso, na Avenida José Saramago, lote 91, número 8, em Montemor. Sobre esta matéria há acordo, podemos passar à frente. Passamos então à divisão de planeamento e apoio ao desenvolvimento económico. E a primeira linha tem a ver com o chamado protocolo local. Estamos a tentar encontrar aqui uma designação mais adequada para este projeto, que é um projeto importante. O protocolo local, como é sabido, procura incentivar as compras no comércio tradicional, mitigando os impactos negativos da situação económica junto do pequeno comércio e também apoiar as famílias, e daí estes cupons, estes vouchers de apoio à família. A iniciativa prevê que estes cupons, estes vouchers, tenham um valor de 10 euros por cada aluno matriculado na rede escolar do Concelho, na rede pública e nas IPSS, desde a creche ao 12º ano, neste caso para o ano letivo 2025-2026, e que pode ser utilizado no comerciante, no comércio que aderir ao projeto. É também atribuído um cupão, um voucher aos alunos residentes do Concelho, mas que estudam fora, mediante a manifestação de interesse dos encarregados de educação. Neste caso, procura-se operacionalizar esta situação com as juntas de freguesia, de forma a que as questões, o comércio, o pequeno comércio nas freguesias possa também beneficiar dessa situação. No primeiro ponto temos as normas, chamemos-lhe assim, e faria a apresentação já de todos os outros pontos, que aliás são semelhantes, que são os protocolos, ou se quiserem, os acordos que estabelecemos com cada uma das juntas de freguesia, que vão da linha B à linha K, portanto, com todas as juntas de freguesia, para que se possa operacionalizar este protocolo local. Sobre esta matéria, pergunto se há questões que queiram colocar ou se podemos avançar. Podemos avançar. Muito bem. Depois temos, na linha L, um pedido de prorrogação do prazo do lote L17 na Zona Industrial da Adua. Tem a ver com a Silcom. Tive a oportunidade de reunir com a gerência da empresa. Estamos a fazer reuniões com todas as empresas que tinham inicialmente intenções de investimento, mas por uma outra razão não concretizaram essas intenções de investimento, para perceber se de facto pretendem manter ou se querem alterar, para poder naturalmente acertar e sobretudo formalizar o que houver necessidade. A reunião com a gerência decorreu muito bem e a empresa informou-nos que prevê fazer o investimento, quer fazer o investimento, e para isso solicitou uma prorrogação de prazo. É o que agora aqui se propõe, parece-nos justo e parece-nos que é importante que possamos apoiar desta forma a Silcom. Há acordo relativamente a esta matéria. Passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com proposta de entradas gratuitas no Centro Interpretativo do Castelo. Já foi aqui há pouco falado, por exemplo, para o dia 18 de Abril tem a ver com o assinalarmos o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no dia 23 de Maio, 18 de Julho e 19 de Setembro, com
com a atividade de sábados no Castelo, que são dinamizadas pela nossa Unidade de Património Cultural e que, naturalmente, é uma forma de incentivar a participação. Sobre esta matéria, há acordo. Muito bem. Passamos à frente, então. Divisão de Gestão Urbanística. Senhora Vereadora, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Então, na Divisão de Gestão Urbanística, na linha A, temos 3 processos de licenciamento para aprovar de acordo com o parecer do Serviço. Na linha B, temos um processo a requerer a emissão de certidão de emparcelamento rural simples, também para aprovar de acordo com os parceiros do Serviço. E na linha C, vistorias, um processo a requerer a constituição em regime de propriedade horizontal. Esta última proposta é para homologar o auto de vistoria. Sobre estas matérias, pergunto se há alguma questão queiram colocar. Estamos de acordo. Passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com projetos municipais. Senhora Vereadora, por favor, se calhar futuramente, até para que lá em casa se conheça melhor, podemos convidar, se calhar, depois o nosso chefe de divisão para fazer pequenas apresentações que acho que vale a pena fazer. Faz favor, Sr. Vereador. Então, na Divisão de Planeamento e Desenvolvimento de Projetos Municipais, a linha A é o projeto de execução de regeneração urbana da Rua Bento Gonçalves, nós já intitulamos Zona 4. Este projeto tem como finalidade a requalificação do arruamento, que vai desde a Rua Albino Cro Pimenta da Guiar até ao Centro de Saúde e que vai dar continuidade ao percurso acessível e livre de obstáculos. Tem como principais objetivos privilegiar a circulação pedonal e a renovação das infraestruturas urbanas. Está enquadrado nos seguintes programas de financiamento: na mobilidade urbana sustentável, na reabilitação e regeneração urbanas e no ciclo... Então, vamos ver agora. Sim. Vamos ver agora, estamos preocupados com esta questão. Pois, Estava até então enquadrado nestes seguintes programas de financiamento. Como já disse, na mobilidade urbana sustentável, na reabilitação e regeneração urbanas e no ciclo urbano da água em baixa. Este projeto já foi submetido à revisão prévia obrigatória, que foi elaborado internamente pelos nossos serviços e tem um custo estimado de 485.343,03 € acrescidos de IVA, a taxa em vigor. Sobre esta matéria, pergunto se há alguma questão que queiram colocar. Da minha nota apenas para dizer que, de facto, aquela rua, quem sabe, a Rua Bento Gonçalves, de um dos lados não tem passeio e, portanto, é um melhoramento que beneficia muito quem acede ao centro de saúde e garante ali uma segurança naquela via. Faz favor. A linha B é o projeto de execução de obra de conservação do Centro Juvenil. Infelizmente, na sequência do incêndio ocorrido no dia 7 de fevereiro, é necessária esta programação e realização de obras de conservação. Esta intervenção abrange trabalhos de reparação e conservação aos níveis do revestimento, vãos, pavimentos, testes falsos, pintura, infraestruturas elétricas e iluminação, e ainda estão incluídos os trabalhos de pintura exterior do edifício e do muro que confronta com a Avenida Gago Coutinho. Este projeto não está sujeito a revisão prévia obrigatória e o valor de intervenção tem um custo estimado de 75.380 € acrescido de IVA, à taxa em vigor. Muito obrigado. Deixar só aqui uma nota para dizer que não tínhamos, obviamente, no orçamento previsto esta situação. Foi uma situação que surgiu, aliás, decorrente das intempéries, exatamente, e que, naturalmente, teremos que acomodar, porque precisamos de intervir para garantir que o Centro Juvenil rapidamente é colocado a funcionamento integral. Faz favor. Era, no fundo, isso que eu ia perguntar. Se tinha alguma ideia... Bom, nós sabemos aqui que o período que está previsto para esta intervenção. Sabemos também que quanto demora em média um concurso, ou no caso até pode ser consulta, mas queria perguntar se temos alguma data adiantada para a reabertura do centro ao público, digamos assim, uma vez que ele tem continuado a ser utilizado pelos funcionários no primeiro andar, e se essa reabertura acontece depois das obras ou se dá só uma limpeza e abre, qual é a ideia? Eu julgo, confesso que não conheço bem, mas julgo que as obras obrigam, por questões de segurança, a que não se possa abrir, ou seja, não seja compatível a abertura com a obra. Portanto, estamos a tentar rapidamente encontrar empreiteiro, que vai haver algum problema disto. Julgo que conseguiremos, não há um concurso
enfim, é um concurso que, enfim, num nível mais baixo, portanto, permitirá certamente ganhar aqui prazos, vamos tentar ganhar todos os prazos possíveis para rapidamente poder intervir. Ele prevê provavelmente também depois a pintura, e aí sim, ou seja, quando for feito o processo de pintura, então aí já poderemos compatibilizar as duas coisas. Muito obrigado. Passamos então ao planeamento urbano e ambiental. Aqui temos apenas 2 projetos, também para não exercer o direito de preferência, na Rua de Moçambique, fração autónoma B, e na Rua Professor Egas Muniz, números 24 e 26. Sobre esta matéria, também estamos de acordo. Passamos agora à divisão de apoio operacional, obras, águas e saneamento. Como podem ver, temos um conjunto de linhas que se refere a uma empreitada de regularização de estradas e caminhos em terra batida na rede viária municipal do Concelho. E estas linhas pretendem resolver, digamos, esta empreitada. Já agora dizer que reuni com a empresa também para, enfim, perceber que estava tudo a decorrer de forma normal e foi-me confirmado isso. Tudo isto foi feito com o acordo da empresa. Recordo que o técnico que é responsável pela obra saiu da Câmara e esta situação vai regularizar esta empreitada, que passaria a descrever nas várias alíneas. Portanto, a alínea A tem a informação número 13, que é a recepção provisória. A alínea B tem a informação número 14, que é uma revisão de preço provisória dos trabalhos contratuais. A alínea C, informação número 15, revisão de preço provisória dos trabalhos complementares. A alínea D, que é a informação número 16, conta final da empreitada. E, portanto, estas alíneas têm todas a ver com a mesma empreitada. Sobre esta matéria, faz favor. Posso? É assim, eu em 2 reuniões anteriores ouvi o Sr. Presidente a dizer que estavam a ser usados os trabalhos complementares para corrigir problemas ocasionados pelas intempéries. Depois percebi-me pela última que não, só na última, mas 2 antes estavam a ser utilizados, mas na última percebi-me que não, que estava a ser feita esta recepção provisória para fechar a empreitada pelo facto do gestor de contrato ter ido trabalhar para a Câmara de Évora. Mas esse gestor de contrato também era gestor de contrato de outras empreitadas e que foi alterado para outras empreitadas. Eu acho que esta empreitada poderia ter sido utilizada, porque estava aberta, para trabalhos complementares e, em motivos excepcionais, poderia ter ido até 50%. Em motivos regulares, poderia ter ido até 15% com facilidade. Estamos a falar de uma empreitada de cerca de 215 mil euros, salvo erro, e os próprios 15% eram um bom valor para continuar com estas intervenções dos caminhos rurais, mas 50% estaríamos a falar de 107.500 euros. E o que pergunto é porque é que não foi utilizada esta empreitada, mas sei que houve intervenções nos caminhos rurais. Havendo intervenções nos caminhos rurais, não com esta empresa, naturalmente, porque senão tinha que ser utilizada a empreitada, eu solicitava que me fizessem chegar o procedimento, em que estado é que está o procedimento, qual é que é a empresa que está a realizar esses trabalhos e o procedimento, os passos desse procedimento para realizar, porque acho eu, estando no seu lugar, era muito mais fácil utilizar esta empreitada para trabalhos complementares do que iniciar um procedimento novo com outra empresa. Eventualmente um ajuste direto, porque era difícil em tão curto espaço de tempo fazer uma consulta prévia a 3 entidades, ou não sei se eventualmente a lei permite, numa situação destas, de fazer um ajuste direto com uma empresa, mas seria muito mais fácil utilizar esta empreitada que estava a decorrer para os trabalhos complementares. Por isso, o Sr. Presidente disse aqui em 2 reuniões estavam a ser utilizados os trabalhos complementares e não estavam. Acho que foi mal assessorado, ou pelo vereador, ou por quem tem nessa área, ou até pelo próprio engenheiro que estava aqui na gestão deste contrato. Mas isto deixa-me aqui alguma confusão, porque é que não foi utilizada esta empreitada e porque é que foi contratualizada uma empresa nova, e solicito que me envie os dados do procedimento. Deixar só uma nota para dizer que, inicialmente, ainda com a anterior chefe de divisão, nas reuniões de trabalho que tivemos, a orientação que foi dada, em termos genéricos, como é compreensível, foi para se poder utilizar, digamos, as empreitadas que estivessem em curso,
digamos, de acordo com as necessidades que houvesse. E essa foi a orientação que foi dada. Percebi, entretanto, a chefe de divisão saiu, percebi que não tinha, digamos, avançado, digamos, alguns procedimentos nesta situação. Depois houve a situação com o engenheiro que saiu do município, que havia necessidade de resolver o assunto. Houve ali alguma... Como é que ia dizer? Houve necessidade de fazer um acordo com o engenheiro de forma a que ele ficasse mais 15 dias no município para resolver um conjunto de questões deste género e, portanto, eu julgo que teve a ver, sobretudo, com aqui algumas dificuldades de funcionamento técnico para podermos ter avançado com isso. Porque, de facto, a minha ideia era podermos ter utilizado uma parte, pelo menos, foi utilizado, mas muito pouco, uma parte, pelo menos, daquilo que era possível utilizar. Mas farei chegar ao Sr. Vereador as outras questões que fiz. Portanto, entretanto, depois da intervenção que houve, tive, como disse, uma reunião com a empresa para perceber se teria havido alguns problemas, algumas situações. Aquilo que foi informado foi que não, digamos, não, mas podia ter havido alguma dificuldade. Disseram-me que não, que se entendeu, enfim, como o engenheiro sairia e era ele que estava a tomar conta do processo, resolver o assunto. É uma empresa do Conselho de Montemor que pretendemos continuar naturalmente dentro daquilo que a contratação pública permite, claro, continuar a prestar serviço à Câmara. Sim, só aqui também uma declaração de interesse, que é não ter interesse nenhum em proteger essa empresa. Essa empresa já cá trabalhava em mandatos anteriores. Claro, como é óbvio. Certo? Claro. Aqui estou só a ver os procedimentos. Fosse com essa, fosse com outra empresa qualquer. Sim, certo, estou só a ver o procedimento, que seria mais fácil, quanto a mim, continuar com os trabalhos complementares do que iniciar um procedimento novo. É só essa questão. Muito obrigado. De qualquer maneira, nós precisávamos sempre de ir além, digamos, dos procedimentos novos. Mas eu farei chegar, então, depois a informação. Ora, tínhamos ficado na linha E, salvo erro, não, D, e, portanto, passamos agora para a E, que tem a ver com uma outra empreitada de recarga de pavimentos betuminosos nas ruas das freguesias do concelho. Na linha E temos o auto de medição número 4, na linha F, o auto de medição de trabalhos complementares número 1, na linha G, a recepção provisória, na linha H, a revisão de preços provisória dos trabalhos contratuais, na linha I, a revisão de preços provisórios dos trabalhos complementares e na linha J, também a conta final da empreitada, aliás, à semelhança do que aconteceu na empreitada anterior. Eu ia pedir, porque sei que os seus vereadores têm sempre... Qual é? Abstenção. Na E e na F. Na linha E e na F, abstenção, é isso? Portanto, aprovado por unanimidade, exceto nas linhas E e F, com a abstenção dos senhores vereadores da AD. A linha E e F. É isso, não é? Muito bem. Passamos à divisão à sociocultural. Cá está a constituição da nova Comissão Municipal de Toponímia e Enumeração de Polícia. De acordo com o Regulamento Municipal, a Comissão de Toponímia será constituída pelo Presidente da Câmara, pelo representante do Serviço de Património Cultural, no caso a doutora Manuela Pereira, pelo representante do Serviço de Ordenamento do Território, no caso a doutora Rita Dionísio, um representante de cada junta de freguesia do Conselho, um representante da Comunicação Social, no caso o Sr. Manuel Giganovo, um representante do CTT, no caso o Sr. Jaime Silva, e ainda dos professores Jorge Fonseca e Vítor Guita. Estamos em condições, portanto, de iniciar o trabalho da Comissão Municipal de Toponímia. Isto é só para conhecimento. Passamos agora também
A linha B, a proposta de pressário para um concerto no Teatro Curso-Medo. E a linha C, uma informação sobre os 7º Encontros Literários de Montemor Novo, que é também para conhecimento. Como é sabido, são encontros que se realizam a partir da Biblioteca Municipal Almeida Faria. A sua primeira edição foi há cerca de 7 anos, provavelmente mais, porque entretanto meteu-se a pandemia. Iniciou-se em 2017, está aqui identificado, portanto foi um percurso iniciado em 2017 e tem vindo a afirmar-se como um evento importante nesta área. Para 2026, a ideia é a paisagem e a palavra, e temos também já propostas para 2027, paisagens do Vagar, fazendo a ligação aqui com a Capital Europeia da Cultura, e em 2028, paisagem em transição. O programa para este ano iniciar-se-á no dia 17 de abril, com uma exposição de fotografia. Teremos depois uma conferência inaugural, nesse mesmo dia, uma mesa redonda, paisagem com personagem. Não vou dizer aqui os nomes das pessoas todas, senão era muito longo. No dia 18 de abril temos uns encontros de sketchers em Montemor Novo, outra mesa redonda relativamente às cores do Vagar, também poéticas do Vagar, uma apresentação do livro de Jorge Serafim, À Sombra da Angústia, outra mesa redonda que tem a ver com paisagens da ficção em língua portuguesa, e às 20 horas um evento de prova de produtos locais com a chefe Beatriz Matias e um café concerto no pátio da biblioteca. Fica a informação. Naturalmente, o programa será divulgado nos órgãos do município. Sobre estas matérias, pergunto se há alguma questão que queiram colocar. Podemos avançar? Podemos avançar. Então, no último ponto, Divisão de Educação, Saúde e Ação Social, temos o cartão social Memória Solidário, uma proposta de não atribuição por não cumprir os requisitos do cartão. Há acordo relativamente a esta matéria. Assim sendo, chegamos ao fim da nossa reunião de Câmara. Julgo que não temos munícipes para atender. Pelo que pergunta a Dona Maria José se estamos em condições de avançar para a minuta. Vamos a isso. Minuta da ata da 8ª reunião da Câmara Municipal de Montemor Novo, realizada no dia 8 de 4 de 2026, do mandato 2025-2029. Local, Salão Nobre do Edifício dos Passos do Concelho. Início, 15 horas. Presenças: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal, e os senhores vereadores Ana Isabel dos Santos Danado Memé, José Maria Fernandes, Olímpio Manuel Vidigal Galvão, Paula Cristina Pinto Martins, António Luís Pinto Xavier e Gonçalo Filipe Piteira Simões. Ausência: o senhor vereador Francisco Duarte Peixe Padinha Martins, por motivo de férias, falta considerada justificada. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente e, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 57 da Lei 75 de 2013, de 12 de 9, esteve presente para dar apoio ao órgão a assistente técnica Maria José Mira Imaginário, que secretariou a reunião. Período antes da ordem do dia, no presente período não existiu qualquer documento para deliberação. Ordem de trabalhos. Primeiro ponto, Serviço Municipal de Proteção Civil. A linha A, tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança, mandato 2025-2029. Segundo ponto, Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. A linha A, proposta da ata da reunião de Câmara número 3 de 28 de janeiro de 2026, transitou para a próxima reunião de Câmara. A linha B, proposta da ata da reunião de Câmara número 4 de 11 de 2 de 2026, foi aprovada por unanimidade. A linha C, Plano de Emergência e Plano Estrutural da Recuperação das Intempéries. A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação apresentada.
Ponto 3. Gabinete de Apoio às Freguesias. A linha A. Autos de transferência de recursos financeiros de 2026. Foi aprovado por unanimidade o documento a remeter à Assembleia Municipal. A linha B. Protocolo de colaboração entre o município de Montemor Novo e a Junta de Freguesia do Ciborro. Aquisição de máquina de lavar louça para EB1 do Ciborro. Foi aprovado por unanimidade o documento a remeter à Assembleia Municipal. A linha C. Contrato interadministrativo entre o município de Montemor Novo e a Junta de Freguesia do Ciborro. Empreitado de construção, murete e quadro elétrico no lar da Casa do Povo. Foi aprovado por unanimidade o documento a remeter à Assembleia Municipal. Ponto 4. Gabinete das Associações. A linha A. Proposta de protocolo entre o município de Montemor Novo e a Associação Cultural Lavra Dinâmico. Festival de Lavra 2026. Foi aprovado por unanimidade. A linha B. Proposta de apoio para a aquisição de estação meteorológica Meteu Alentejo. Foi aprovado por unanimidade. A linha C. Pedido de apoio para CITT, Centro Cultural e Desportivo do Ferro da Agulha, foi aprovado por unanimidade. A linha D, proposta de contrato de programa época 2025-26, Associação de Xadrez da Torre, aprovado por unanimidade. A linha E, pedido de apoio ao aluguer de transporte a Odivelas, Associação de Pais EB número 2 de Montemor Novo, Aprender a Ser, foi aprovado por unanimidade. A linha F, proposta de contrato de programa 2026, Centro Hípico de Dom Duarte, foi aprovado por unanimidade. A linha G, proposta de contrato de comodato, Associação dos Antigos Combatentes do Ultramar de Montemor Novo, Lavre, baixou aos serviços para melhor análise. A linha H, pedido de apoio, assistência de transporte, apoio logístico a associações, uma ratificação, aprovado por unanimidade. A linha I, pedido de apoio, assistência de materiais e equipamentos, apoio logístico a associações, ratificação, aprovado por unanimidade. A linha J, pedido de apoio, assistência de espaços municipais, apoio logístico a associações, uma ratificação, aprovado por unanimidade. E a linha K, apoio extraordinário à Associação de Solidariedade Social de Silveiras, foi aprovado por unanimidade. Ponto 5. Divisão de Administração Geral e Financeira. A linha A, apreciação financeira, foi para conhecimento. A Câmara Municipal tomou conhecimento do documento apresentado. A linha B, proposta de cedência do direito de superfície do prédio urbano em Fonte Torres, foi aprovado por unanimidade. A linha C, exercício de direito de preferência, loteamento municipal de Lavre, lote 17, na rua Dom Dinis, em Lavre, foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência que assiste à autarquia no projetado negócio. A linha D, exercício de direito de preferência na Avenida José Saramago, lote 91, número 8, em Montemor Novo, foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência que assiste à autarquia no projetado negócio. Ponto 6. Divisão de planeamento e apoio ao desenvolvimento económico. A linha A, protocolo local 2026, voucher de apoio à família, foi aprovado por unanimidade. Depois, a linha B, C, D, E, F, G, H, I, J, foram com todas as juntas de freguesia e K, foi aprovado por unanimidade e o documento a remeter à Assembleia Municipal. Depois, L, pedido de prorrogação de prazo para início da obra lote L17 da ZIA, foi aprovado por unanimidade. A linha M, proposta de entradas gratuitas no Centro Interpretativo do Castelo, aprovado por unanimidade. Ponto 7. Divisão de Gestão Urbanística. A linha A, processos de licenciamento. Foram 3 processos de licenciamento. 1, 2, 3. De Bruno Barroso, do Ivane e do Prato Castiço. Foi aprovado por unanimidade o processo de licenciamento de acordo com o parecer dos serviços. A linha B, processos de requerimento. Foi só um, de António Emílio da Silva Salgueiro. Foi aprovado por unanimidade. E a linha C, vistorias, foi só um processo e foi aprovado a homologar por unanimidade o auto de vistoria. Ponto 8. Divisão de Planeamento e Desenvolvimento de Projetos Municipais. A linha A, projeto de execução de regeneração urbana da Rua Bento Gonçalves, Zona 4, foi aprovado por unanimidade. E a linha B, projeto de execução da obra de conservação do Centro Juvenil, foi aprovado por unanimidade. Ponto 9. Divisão de Planeamento Urbano e Ambiental. A linha A foi um exercício de preferência na Rua de Moçambique e a linha B foi um direito de preferência na Rua Professor Egas Muniz, ambos aprovados por unanimidade no exercer o direito de preferência por parte do município. Ponto 10. Divisão de apoio operacional a obras, águas e saneamento. A linha A, empreitada da regulação de estradas e caminhos de terra batida na rede viária municipal do Concelho de Montemor Novo, informação número 13, foi aprovado por unanimidade.
A linha B, empreitada a regulação de estradas e caminhos de terra batida na rede viária do Concelho de Montemor Novo. A informação número 14, revisão de preços provisório dos trabalhos contratuais, por unanimidade. A linha C, empreitada a regulação de estradas e caminhos em terra batida na rede viária municipal do Concelho de Montemor Novo. Informação número 15, revisão de preços provisório dos trabalhos complementares, aprovado por unanimidade. A linha D, empreitada a regulação de estradas e caminhos em terra batida na rede viária municipal do Concelho de Montemor Novo. Informação número 16, conta final de empreitada, aprovado por unanimidade. A linha E, empreitada de recarga de pavimentos bituminosos em ruas das freguesias do Concelho de Montemor Novo. Informação número 7, automedição número 4, foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS e 2 abstenções dos eleitos da coligação CDS-PST. A linha F, empreitada de recarga de pavimentos bituminosos em ruas de freguesias do Concelho de Montemor Novo. Informação número 8, automedição de trabalhos complementares, foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS, 2 abstenções dos eleitos da coligação CDS-PSD. Linha G, empreitada de recarga de pavimentos bituminosos em ruas das freguesias do Concelho de Montemor Novo. Informação número 9, recepção provisória, foi aprovado por unanimidade. A linha H, empreitada de recarga de pavimentos bituminosos em ruas das freguesias do Concelho de Montemor Novo. Informação número 10, revisão de preços provisórios dos trabalhos contratuais, aprovado por unanimidade. A linha I, empreitada de recarga de pavimentos bituminosos em ruas das freguesias do Concelho de Montemor Novo. Informação número 11, revisão de preços provisória dos trabalhos complementares, aprovado por unanimidade. E a linha J, empreitada de recarga de pavimentos bituminosos em ruas das freguesias do Concelho de Montemor Novo. Informação número 12, conta final de empreitada, aprovado por unanimidade. Depois, ponto 11, divisão sociocultural. A linha A, constituição da nova Comissão Municipal de Toponímia e de Numeração de Polícia. Foi para conhecimento. A linha B, proposta de abertura de bilheteira e pressário para concerto, foi aprovado por unanimidade. A linha C, informação do programa dos 7º Encontros Literários de Montemor Novo, foi também para conhecimento. Ponto 12, divisão da Educação, Saúde e Ação Social. A linha A, pedido de cartão social de morte solidário, não atribuição, foi aprovado por unanimidade. Ponto 13, atendimento a munícipes. No presente ponto, não houve qualquer inscrição para o presente ponto. Muito obrigado. Julgo que podemos aprovar a minuta. Estando aprovada a minuta, chegamos ao final da nossa reunião de Câmara. Agradeço a presença de todos, desejo um bom resto de dia e de semana. Saúde para todos.